Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Igor. Eu quero me apresentar, falar um pouco sobre mim, depois falar algumas ideias sobre umas perguntas que as pessoas costumam fazer enquanto eu desenvolvo e tal. A ideia desse vídeo hoje é mostrar meu toolkit, o que eu uso para desenvolver hoje em dia, que ferramentas, que plugins, o que eu tenho feito e tal. Porque são o tipo de perguntas que pessoas pedem para mim a todo momento e eu acho que é interessante gravar em vídeo. Esse aqui é um vídeo experimental. A ideia dele também é eu entender um pouco mais sobre como funcionaria uma gravação de vídeo para poder dar uma explicação, criar um projeto com live encoding. Em geral, apresentar um pouco mais sobre o que eu faço, sobre o que eu já aprendi, sobre o que eu quero aprender. E também, acredito eu, em futuros vídeos, falar sobre a vida do desenvolvedor geral, ou o que eu acho da vida do desenvolvedor geral, problemas que eu já encontrei e resolvi, erros que eu encontro por aí, soluções em que eu já apliquei e dando sucesso, e dicas. E eu vou falar um pouco sobre tudo, entendeu? De uma maneira comparativamente boba. Isso aqui pode ser uma espécie de vlog, que tantas outras pessoas têm feito por aí e tal, mais focado em um desenvolvedor que está no mercado. Tá? Acredito que o que eu vou falar tenha muita valia para pessoas que queiram entrar no mercado de desenvolvimento ou estão há pouco tempo e tal, mas eu também tenho conhecimentos e experiências vindas do mercado de desenvolvimento em si, que eu acredito que vão ser úteis também para quem já está há um tempo no mercado. Claro, eu não sei tudo, eu espero que nunca vá saber, porque uma das coisas que eu mais me divirto é aprender. Falando um pouco sobre mim, tá? Resumindo bem. Eu tenho 33 anos, sou carioca, eu desenvolvo, programo, né? Desde 98, acredito eu tinha 12, 13 anos no máximo. Quando comecei, ganhei um computador de presente e conversa vai, conversa vem. De repente eu estava lendo Basic, forçando, lendo help dele, e fiz alguns joguinhos onde eu aprendi a vontade de desenvolver. Onde eu aprendi como é bom desenvolver, como para mim me satisfazia. Do Basic eu fui pro VB6 durante um período interessante, uns 2 anos e tal, e depois logo em 2002 me joguei no mundo de .NET porque a web estava começando a crescer como mercado aqui no Brasil para desenvolvimento e tudo. E para mim, que eu já tinha um background interessante com tecnologia da Microsoft, com Basic especificamente, .NET foi um movimento bem natural para mim. Com o tempo, eu fui para C Sharp, cerca de 2006, 2007, onde eu fiquei a minha vida inteira. Eu me considero bem forte com C Sharp, eu adoro a linguagem, eu adoro conceitos do framework, dos dois frameworks, né, que hoje em dia a Microsoft também não facilita a nossa vida, né? Tem dois frameworks para a gente programar, .NET Core, .NET Full e tal. Eu fiquei mais na web a partir de 2009, ainda usando o .NET com WebForms, depois para ASP.NET MVC, depois ASP.NET Web API. E em 2011, 12 comecei a me aventurar no mundo de JavaScript. De lá para cá eu passei por JavaScript puro, por jQuery, que era coisa do momento, depois o Angular, que era coisa do momento. Quando o Angular anunciou que ia fazer um breaking change, eu senti que os projetos que eu tinha em mãos iam me dar muita dor de cabeça para migrar. Ao mesmo tempo, eu não levava tanta fé ao framework novo do Angular. Eu achava que, pelo menos para a minha posição, não ia ser interessante. Então, eu me concentrei em ir para alguma coisa no meio do caminho que estivesse crescendo. E naquela altura, em 2013, 14, acho, o player que estava entrando no mercado bem forte era o React. Entendeu? Eu não fiz o movimento Angular React diretamente, eu passei de primeiro para o Vue. Na verdade, eu procurei vários frameworks na minha alternativa de buscar alguma solução com Angular, porque eu tinha alguns conceitos do Angular que eu gostava, do AngularJS que eu gostava, e eu queria algo que fosse parecido, mas ao mesmo tempo que me ensinasse os paradigmas sobre como o React trabalhava, porque inevitavelmente eu ia cair no mundo de React. Então nesse intervalo eu estudei um pouco sobre o Ember, sobre o
o Aurelia, Meteor, outros frameworks menores, Knockout e tal, mas eu acabei ficando com o Vue, que eu aprendi relativamente rápido. A documentação do Vue é fantástica e me serviu muito bem por um ano, um pouco mais. Em 2015 eu realmente entrei no mundo de React, primeiro no front, para web, depois eu entrei no Native, React Native, que era no final das contas o objetivo que todo esse meu caminho de JavaScript me fez querer seguir. Okay? Hoje em dia eu sou muito focado no back-end de volta. Na verdade eu nunca desisti de ser back-ender, mas o mercado tem pedido muitas coisas com Node e eu já estava com um background bem forte com JavaScript, TypeScript e tal. Tenho feito muita coisa com Node, principalmente TypeScript. Okay? Então, a ideia desse vídeo hoje é eu mostrar um pouco mais sobre o meu tooling. Então, a minha ideia original aqui é quem é a minha máquina, quem é o meu computador, quem sou eu. Esse aqui é meu computadorzinho, está rodando Ubuntu 19.4 no momento. Toda hora eu vou ficar mudando, porque eu adoro ficar experimentando novos Linuxes e tal. O Ubuntu é uma distro que eu viro e mexo e volto para ela. Ela é estável, ela resolve o meu problema. Mas já passei por tantas distros que não vale enumerar aqui. Eu tenho essa minha maquininha aqui, eu até peço, não comentei, mas se o áudio estiver ruim, a câmera estiver ruim, é porque é meu primeiro vídeo, não tenho um hardware específico para poder fazer gravação, estou usando o notebookzinho direto, tá? Apesar dele estar me xingando aqui que eu tenho uma HD da Intel, na verdade eu tenho um NVIDIA também instalado aqui que está me dando uma força, tá? Um SSDzinho, essa é minha máquina, 10 GB de RAM, 250 de SSD, rodando Ubuntu 64, fluido, acredito eu. Eu acabei de reformatar a máquina. Quem me conhece sabe que eu faço isso a todo momento, então não é novidade nenhuma. E eu vou ficar clicando em coisas nada a ver. Bom, o que eu tenho feito ultimamente e que tipo de toolings eu uso? Então, eu tenho feito muita coisa de back-end. Profissionalmente falando, eu tenho trabalhado muito com Node e TypeScript, essencialmente. Para hobbies, para projetos open source, para freelancers ou para outras coisas assim, eu tenho trabalhado muito com .NET. Tá? Eu não uso Windows já há alguns anos, mas tenho entrado cada vez mais no mundo do .NET Core, profundamente falando, por conta da abertura que ele tem crescido. A Microsoft anunciou há pouco tempo atrás que o .NET Framework Full para Windows ia ser descontinuado, que me deu ainda mais gás de manter a máquina somente com o Ubuntu, o Linux em geral. Tá? De coisas grandes, de aplicativos desktops que eu tenho instalado, que são relevantes para o meu dia a dia, VS Code, essencialmente. Eu tenho o Android Studio, para eu poder debulhar aplicativos nativos com Native e tal, que eu creio ser bastante importante. E de aplicativo desktop, aparentemente isso é o básico. A maior parte do que eu uso, na realidade, são aplicativos de linha de comando. Vou abrir um outro terminal aqui. Então, aqui no Ubuntu, eu começo, assim que configuro minha máquina e tal, as primeiras coisas que eu instalo são o Git, o Gitflow, o NVM e o Zash. Eu vou falar cada um deles aos poucos. Tá? O Git eu acredito que seja o concurso, inevitavelmente falando, não preciso falar muito. O Gitflow é uma maneira de a gente otimizar o fluxo de criação de branches e merge de branches de acordo com seus objetivos dentro do seu projeto. Então eu vou criar aqui um pequeno projetinho, chamar ele de console tá? E inicializo ele com Git. Perfeito? É um projeto vazio, não tem nada dentro. E eu tenho uma branch master, que é o que Git sempre disponibiliza pra gente. Tá? Uma única branch. O Gitflow é um plugin para o Git, que nós instalamos à parte,
Quando a gente inicializa um projeto com Flow, ele faz algumas perguntas dizendo qual é a sua branch que você apontaria para a versão produção do seu desenvolvimento, que é a minha master. Qual é a sua branch que você está desenvolvendo, que quando estiver pronta vai virar produção, develop. Desculpa, como eu falei, eu acabei de configurar essa máquina, então antes disso eu tenho que dizer para o Git quem sou eu. Então, user.email git config global user.name. Ok, então deixa eu recomeçar, vou iniciar de novo esse projeto aqui com o Flow dentro do Git, minha branch de produção, minha branch de desenvolvimento atual. Aqui ele começa a me fazer perguntas bem interessantes sobre qual o nome das branches, que padrão você vai usar para nomear suas branches de feature, que é novo desenvolvimento que você vai anexar a sua development quando tiver fechado o desenvolvimento novo, preparando para um futuro pacote de release. Eu chamo normalmente de feature barra, que quer dizer com que se eu criar uma nova feature, se eu começar a desenvolver uma nova feature, ele vai criar uma branch para mim chamada feature barra o nome da feature que eu quero. Okay? Mesma coisa para bug fix, que são branches criadas para você corrigir bugs em desenvolvimento. A branch de release é uma branch criada para você preparar todo o seu ambiente de desenvolvimento, fazer ajustes pontuais como subir número de versão, escrever o changelog, mandar o readme, uma coisa assim, e mandar realmente para a produção quando terminar. A branch de hotfix, que é uma branch para você corrigir bugs que estão em produção. Uma branch de suporte para você fazer algum tipo de validação experimental, união de linhas de desenvolvimento diferentes. E um prefixo para você colocar nas tags, que eu particularmente gosto de ter sempre uma tag com novo release. Então sempre que eu subo uma versão nova de aplicativo ou de um projeto, eu crio uma nova tag. Eu não costumo colocar prefixo em cima dele não, então o nome da tag vai ser algo como 1.2.0, só o número da versão sem um prefixo. Vou persistir mais um enter aqui, que ele vai me dizer onde ele vai colocar esse tipo de configuração, e ele agora criou para mim uma nova branch de develop. Eu tenho duas branches, develop e master, seguindo o padrãozinho. As duas continuam vazias. Então agora, para eu iniciar o meu desenvolvimento, eu vou git flow, eu escolho o que eu vou fazer. Eu tenho essas funções, feature, bug fix, release, hotfix, support, tá? Como eu vou desenvolver uma nova feature, né, como eu vou começar meu projeto, então, critical feature. Feature, eu inicio ela, e que nome eu vou dar para essa feature? Eu vou chamar ela de initial, só para a gente não perder a linha de pensamento. Então, estamos aqui com uma branch chamada feature initial. Vou abrir ela no VS Code agora. Bom, meu VS Code ele é bem alimentado em questões de plugins, então eu acho que vale a pena eu passar um pouco sobre todas as extensões que eu uso, porque na verdade eu não estou querendo desenvolver nada nesse vídeo especificamente, eu quero só mostrar como é o meu flow, como eu trabalho. Então, vou criar um arquivo aqui de TypeScript para a gente começar a brincar. É só botar um hello world, ok? Só para ver que funciona muito bem. Que extensões eu tenho instaladas aqui que são interessantes? Eu recomendo particularmente para qualquer desenvolvedor com VS Code. Se você usa outra ferramenta, eu recomendo que você procure plugins ou extensões parecidas com o que eu vou indicar para a sua ferramenta, seja o Sublime, seja o Atom, seja o Visual Studio Full, Eclipse, porque na minha cabeça, no meu paradigma, eu gosto de trabalhar o máximo possível dentro de uma só ferramenta. Então eu não gosto de ficar muito alternando, saindo do VS Code para poder fazer um teste de API, por exemplo, ou para poder converter um JSON para uma interface, um tipo e tal. Eu prefiro ficar dentro do VS Code a maior parte do tempo possível, que mantém meu foco mais centrado. Tá? Nessas algumas extensões, eu até configurei um arquivo JSON em um determinado projeto que me diz que extensões o meu time tem que trabalhar junto. Então o Visual Studio já oferece essas extensões. Tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ESLint, que eu usei por um período interessante, depois eu parei de usar
porque eu migrei para o TypeScript, então passei a usar mais o TS-Lint, eu também tenho instalado. Mas o time do TS-Lint e do desenvolvimento do TS-Lint avisou de que eles vão descontinuar a ferramenta, provavelmente ainda esse ano, e estão mergeando todas as regras de Lint para o ESLint, já que o ESLint também já suporta o TypeScript por default. Para quem não sabe, Lint é uma maneira de você validar o seu código, principalmente em linguagens fracamente atipadas, como é o JavaScript ou o TypeScript, porque apesar de ter tipos e tal, ela é uma linguagem fracamente tipada. Você pode fazer mais práticas com tipo ali, usando JavaScript também. Também tem lint para Python, tem lint para C Sharp, tem lint para uma série de ferramentas. Existe lint também para HTML, CSS. Eu tento instalar o máximo de lints possíveis de acordo com a tecnologia que eu estou trabalhando no momento. Então, ESLint para JavaScript, TypeScript, TSLint exclusivamente para o TypeScript, são os que eu tenho. O Git History é um pluginzinho bem interessante que me diz quem é o último cara, por exemplo, que trabalhou uma determinada linha de um projeto. Vocês vão ver usando isso mais com frequência à medida que os projetos forem evoluindo. Me dá um changelog, eu tenho uma árvore de commits, algumas configurações extras que eu acho interessantes, mas esse projeto inicial aqui não tem muita revelia. Git Lens é basicamente como o Git History, só que ele me diz linha a linha, então eu colocar um foco em uma linha, ele já vai me dizer quem foi a última pessoa que mexeu, em que commit foi, quanto tempo foi. Eu já sei isso logo de cara. HTML Hint é o ESLint para HTML. Ele tem uma série de snippets que eu uso principalmente o de JavaScript, por exemplo, no console log que eu fiz aqui. Eu uso com bastante frequência. Eu tenho para imports, eu tenho para importes completos. Uma série de fontes. Eu recomendo que você sempre busque que tipo de snippet funciona melhor para você ou para o seu flow e gaste uma energiazinha aprendendo ele. Tá? Do mesmo jeito que eu recomendo que você gaste uma energiazinha aprendendo a sua ferramenta, sua IDE, seu editor, seu terminal, entendeu? Porque tempo que você leva para aprender é um tempo que você vai economizar muito. Seu futuro eu vai agradecer demais. O LiveShare é uma ferramenta que tem um pluginzinho para o Visual Studio e para o Visual Studio Code para você compartilhar seu projeto ao vivo. Então, tipo, eu posso disponibilizar um link para um amigo usando o VS Code ou o VS. Ele vai clicar nesse link e abrir a ferramenta, abrir meu código lá, mas o código está todo aqui. E nós passamos a trabalhar ao vivo como se fosse o Google Docs, por exemplo. 2 cursores, um conversando com o outro, bem interessante. Essa ferramenta eu tenho usado demais. Ela é uma ferramenta feita para você copiar um JSON, por exemplo, e criar uma tipagem a partir dele. Então, vou criar um JSON bem bobo aqui para a gente testar. Posso copiar, Ctrl Shift P, paste JSON as code. Ele vai me perguntar qual é o nome da entidade de JSON, vou chamar isso aqui de person. E aí eu tenho uma interfacezinha já tipada. Eu uso isso por muitas vezes, incluindo grandes JSON e tal. Ele consegue fazer relacionamento de entidades entre eles, é bem interessante. Prettier é um formatador de código para deixar seu projeto uniforme para todo mundo que desenvolve junto. Então, você seta um padrão na sua equipe sobre se vocês vão usar tabs ou espaços, se vocês vão usar quantos caracteres para indentação, aspas simples ou dupla para poder criar as strings e tudo. E o Prettier se cuida de poder fazer essa amarração toda para você. O Guoka é um live coding, em que você consegue digitar um pouco de JavaScript e TypeScript aqui dentro e ele já te dá os resultados na hora. Eu uso bastante isso também, vocês vão ver usando com muita frequência. Outra ferramenta que eu curto bastante usar, deixa eu abrir um novo arquivo aqui, é esse Hash Client. A ideia dele é para eu poder testar APIs sem eu precisar sair do code. Eu faço tudo de uma maneira só. Então, por exemplo, eu vou pegar uma API aberta aqui, que é do via SEP. Aqui eu pesquisar SEPs. Né? Deixa eu encontrar aqui o endereço. Aqui. Uma API aberta, eu coloco o número de um SEP. Deixa eu então aqui ver se eu acho algum lugar. Não. Não preciso de um CEP. Vou roubar dessa embalagenzinha aqui. Vou pegar um CEP válido. Vamos ver. Achei.
Ok, beleza. Então, para eu poder testar uma API, por exemplo, assim, usando o VS Code, eu crio um novo arquivo, mudo a linguagem dela desse arquivo para HTTP, ou então salvo o arquivo com extensão.http, e eu passo a poder fazer requests de dentro do VS Code. Verbo da API, URL, isso aqui é opcional caso você esteja usando o HTTP1, mando request, recebo resposta. Aí a junção disso tudo com aquele paste.json é fantástico, então eu posso ver aqui paste.json VS Code, top level SEP, tá aí ele totalmente tipado para mim. Deixa eu apagar esse caminho aqui. Tá? Hash client o nome dele. To-do tree, ele adiciona esse ícone aqui para mim, em que toda vez que eu tenho uma marcação do tipo to-do, ele vai me deixar em que arquivo do projeto isso está, para que eu não perca coisas que eu preciso fazer. Eu sempre fico de olho nessa árvorezinha, é bem interessante fazer anotações e tal. Ela pega outras coisas do tipo bug, tem outras anotações, vai listando aos poucos ali pra gente. Acho que esse carinha não foi. Quer ver, já já. Excelente. Turbo Console Log, isso aqui é uma ferramenta que eu uso bastante no mundo do JavaScript, infelizmente, porque o debugger do JavaScript em alguns momentos é um pouco chato. Né? Não é uma coisa rápida, um teste inicial e tal, você declara uma determinada variável e por algum motivo essa variável não tem o valor que você quer. Então, vamos imaginar aqui, A mais 5 tem que ser 10. Ok? Chamamos um aqui. Isso aqui vai dar um erro, ele debugaria e tal. O que o Turbo Console Log faz é eu poder selecionar uma variável, fazer um atalho, ele criar um console log assim. Parece bobo, mas quando ele está dentro de uma classe, por exemplo, criar uma classezinha aqui, então eu tenho a minha classe ali, vou criar uma nova pessoa, deixa eu trocar a ordem, desculpa, deixa aqui, trocar a ordem desse código, pronto, e então aqui dentro, por exemplo, eu posso saber o valor dessa thisName selecionando. Ele já me diz que classe, onde está. Se fosse um método do tipo public, vamos ver aqui, set age number, snap the void, thisAge igual a age, e age inicia com 0. Ok. Aqui embaixo eu posso pegar o valor de age passado. Já me diz também que esse cara é um parâmetro. Pessoa, age, tudo bonitinho. E aí eu espalho esses console logs, vai ficar sujo e tal. Tem um só atalho que tira todos eles de uma vez só. Então eu uso esse cara com uma frequência. Então, video set age 33. Só seguir o padrão que diz colocar o nome das variáveis em inglês, que eu estou fazendo uma leve bagunça aqui. Então vou usar o VS Code, os poderes do VS Code para nomear as identidades. Name. Tem nada aqui, tá certo. TypeScript Hero é uma extensão bem interessante para me dar mais refactors em cima do TypeScript. Aos poucos eu também vou falar mais sobre ele.
O Visual Studio IntelliCode ele é feito para ler um pouco mais sobre o seu código e te sugerir. Aqui eu tenho poucos exemplos. Mas quando o projeto é maior, ele começa a te mostrar que tipo de método você normalmente chamaria assim que você inicia o desenvolvimento. Sabe? Console, ponto, ele já vai me dizer, log provavelmente é a coisa que você vai usar nessa altura. E icons, não preciso brincar disso agora. Quero primeiro começar, só para finalizar isso aqui, fazendo duas questões. Eu quero fazer um release disso, colocar isso dentro do GitHub, seguindo essa arquitetura de pastas do Git Flow, botar TypeScript em cima desse projeto, botar o Husky para poder seguir alguns tipos de padrões, de código, usando lint, lint e tal. Então eu vou configurar todo o meu uso essencial para mostrar como funcionaria meu fluxo nesse sentido. Então, desenvolvimento bem bobinho. Eu vou criar uma APIzinha também bobinha para que isso funcione, para que a gente tenha um projeto viável, tá? Então, iniciando, eu vou só dar um commit nesse cara, abrir aqui no terminal, que vê que a gente tem só o index modificado. Eu vou primeiro, como a gente vai trabalhar com o Node, eu tenho um arquivo git ignore, e dizer que eu não vou querer que o git persiste o Node modules. Pronto. Vou adicionar um package.json com as configurações padrões do package.json. Deixa eu mover esse carinha aqui, cara. Tem um pouco mais de espaço. O que a gente vai colocar aqui? Eu vou fazer com que esse projeto ele sempre inicie lendo arquivo Node, lendo arquivo TypeScript, desculpa. O Node ele não roda TypeScript. A gente tem algumas alternativas para que isso aconteça. Eu posso colocar o compilador de TypeScript, tem um bundlezinho que compile, joga em uma pasta separada, a versão JS, e aí a gente chama o Node a partir do JS, mas roda todo esse esquema de compile. Em alguns projetos eu acho isso legal. Para esse projeto aqui eu vou fazer mais simples, vou usar só o TS Node, que é uma extensãozinha, um pacote extra, que coloca suporte a TypeScript no Node. Então o TS Node vai rodar o arquivo index.ts. Perfeito? Para que isso funcione, a gente precisa instalar algumas dependências. Deixa eu ver aqui. Primeiro, como dependência de desenvolvimento, vou colocar o TS Node, depois o TypeScript. Ok. Como isso é uma API, eu vou precisar também de algum tipo de framework. Eu não vou escrever API direto sozinho aqui, eu vou usar, nesse caso, o Express. Ok. E eu vou usar o TypeScript a meu favor, então eu quero que as tipagens do Express me ajudem. Ou seja, eu quero que ele me ajude a saber se eu estou importando uma dependência com o tipo correto, se eu estou usando, chamando os parâmetros de uma maneira correta. Então eu vou adicionar as tipagens, que para o mundo do TypeScript costuma ser @types barra o nome da dependência que você quer. Alguns projetos não têm isso, depende do suporte do projeto. Por exemplo, o Express é um dos projetos que tem, um dos projetos que eu vou usar. Outros, infelizmente, não tem, ou você ignora isso, infelizmente. Hoje em dia, tem tido cada vez menos projetos. Muita gente grande tem usado TypeScript até para fazer coisas mais triviais, como vai ser o meu caso. Então, isso aqui já é o básico para a gente poder ter a ferramenta funcionando. Vou rodar esse código só para ver se ele está ok. Então, npm start. Ok, passou. Ligou o full name. Reload. E agora eu vou fazer um primeiro commit. Acho que realmente vou deixar esse cara aqui embaixo. Eu vou fechar os pontos. Então, commit, eu vou chamar ele de initial. Starting deploy. Então, eu acabei de comentar 4 arquivinhos, todos novos para aqui no projeto. Vamos assumir, deixa eu voltar para a minha branch de developer. Ela está totalmente vazia, eu não tenho nenhum arquivo dentro dela. Então vamos assumir que eu finalizei esse desenvolvimento na minha branch initial. Vou fazer um git flow feature finish initial. Ou seja, git flow, o plugin que eu quero, eu vou pegar a feature, que é o tipo de desenvolvimento que eu estava fazendo, e finalizar a feature chamada initial. O que ele vai fazer aqui?
Caso eu já tenha enviado isso por remote também, ele vai pegar as minhas mudanças da feature barra initial, mergear elas na developer, apagar ela e apagar a versão remota dela. E aí a developer passa a ser atualizada. Como não tem versão remota ainda, vai fazer isso tudo local. E ele, no final das contas, ele diz pra gente o que aconteceu. Então, a feature initial foi mergeada na developer, a feature initial foi excluída localmente, estou na developer a partir de agora. Vamos configurar meu Git para eu subir essa informação para o GitHub. Então vou, no primeiro momento, criar um novo repositório, chamando console, desculpa, como é que eu não continuei? Console app. Vou até fechar esse terminal aqui. Console app. Ok, criei meu repositório. Bom, tem um repositório vazio aqui. O que eu quero fazer, que eu gosto de fazer? Eu não uso HTTPS para me identificar com os repositórios, eu uso SSH. Então é mais um fluxo que eu vou passar por aqui, mas é um fluxo bem interessante. Eu vou criar uma chave de SSH e dizer para o meu GitHub de que os computadores que têm essa determinada chave podem mexer nos repositórios sem precisar de se autenticar com o repositório. Eu me autentico com a chave. Vou fazer isso aqui. Eu vou tirar essa chave aqui que eu não estou usando no momento. Vou criar de novo para esse computador. Antes eu preciso criar a chave. Então para isso, vamos para o terminal. No Linux e no Mac esses são os mesmos comandos. No Windows você vai precisar ter o Git Bash instalado para poder criar essas ferramentas, mas é bem tranquilo. Eu vou fazer o seguinte: Git, desculpa, SSH Keygen. Que arquivo a gente vai criar essa chave? Esse arquivo mesmo. A gente configura uma senha, ele digita a mesma senha do arquivo e aí a gente passa a ter a chave. Feito? O que ele faz no final das contas? Ele cria para a gente uma pasta .ssh com o conteúdo da chave. Esse arquivo público é o arquivo que a gente vai colocar lá no repositório. Eu não tenho problema de mostrar isso aqui, porque eu vou apagar depois, não tem problema, mas o ideal é que você sempre mantenha essas suas duas chaves, a privada e a pública, em segurança, e não mostre conteúdo de nenhuma delas para ninguém. E alguém pode acabar acessando seus repositórios por conta disso, tá? Então eu vou pegar esse arquivo todo aqui, o arquivo da chave pública, copio, colo aqui, e boto um nome para poder saber que chave é essa. Pronto. Agora, os computadores que têm essa chave podem acessar o repositório. Podem acessar meus repositórios. Isso que é interessante. Então, todos nessa conta já pode ser acessado. Agora sim, vamos mandar esse cara para o remoto. Copiar essa URL. Deixa eu ver se aqui não preciso mais. Se eu ver aqui, ó, eu estou apontando para ninguém. Ou seja, o código está exclusivamente no meu computador e o Git não sabe para que servidor eu posso mandar isso com push. Então, git remote add origin vai ser o nome que eu vou botar para esse serviço, origin, e a URL. Perfeito. Agora sim, eu estou anexando isso junto ao servidor remoto. Ó. Git remote v e a origin está lá em cima. Agora eu vou mandar lá para o GitHub todas as minhas branches. Primeiro vez que eu uso essa chave, eu tenho que confirmar. Eu vou digitar a senha da chave. Aqui eu vou autologar para não ter que digitar isso toda hora. E pronto. Agora eu mandei tudo para o GitHub. Duas branches. A branch master vazia, porque eu não fiz nenhum tipo de release. A branch developer no código. Vamos começar a trabalhar de verdade agora. Primeiro vou criar uma nova feature chamada API. A gente vai iniciar a API. Vou enviar logo essa branch para o GitHub, para não perder. Pronto. Acabou de chegar, o GitHub não precisa mais atualizar esse API agora. Agora tem essa branch nova. E vamos lá. Primeiro,
que eu vou precisar para que essa API funcione? Eu preciso da API em si. Deixa eu dar uma apagada. Isso aqui para querer. Eu vou deixar essa classe separada, tá? Eu vou fazer com que a API sirva pessoas. Então, selecionei a classe, botão direito, move to new file, já vai criar um arquivo só com esse cara. Tá? Como é um arquivo eu vou usar em outros arquivos, eu vou exportar ele também, mas o básico está aqui. Tá? Deixa eu só manter um padrãozinho para o meu toque, deixar referências, propriedade em um canto, construtor, depois métodos públicos, por último eu costumo deixar protegidos e privados. Vou criar uma pastazinha também chamada models, vou deixar essa separação lá dentro. Ok. Esse código aqui eu já posso apagar, não vou usar no momento. Agora vamos usar o Express. Import Express. Aqui eu inicio o Express. Aqui eu abro a porta para uma determinada API. Então, aqui o meu callback vai dizer que porta que eu vou levantar. Vou levantar 3005. E o que vai acontecer quando essa porta levantar? Servidor iniciado a porta tal. Bom, uma coisa que eu não curto é deixar números mágicos. Então, eu vou fazer com que esse cara não apareça. Número mágico é um número que não diz muito bem a que veio. Tem um número solto aqui, mas eu não sei o que é isso se eu olhar o código a primeira vez. Tudo bem, o Express é uma ferramenta que eu conheço. Mas pode ser qualquer líder. Eu não sei o que esse número faz como parâmetro. Então, eu extraio esse cara com uma constante. Opa, chamei errado, perdão. E aí eu passo a ter noção do que esse cara é um pouco melhor. Eu não deixo números mágicos, eu coloco meus links também só para poder reclamar sobre isso. Tá? Isso aqui já deve ser suficiente para a gente levantar uma API sem rota nenhuma. Vamos testar aqui. Então, Start. O que aconteceu? O Express é uma ferramenta que precisa ser importada com todas as suas dependências. Tudo bem. Ok, servidor usado. Tá? Se eu for usar essa porta, nada vai ser servido para mim. Porque eu não tenho uma rota definida para esse endereço. Ok? Então vamos definir essa rota aqui agora. Vou criar um app get na rota barra. O que vai acontecer? Eu vou receber um objeto de request, um objeto de response, um objeto next caso eu precise. No momento eu não vou precisar. Ou seja, aqui eu tenho informações sobre a requisição feita e aqui eu tenho objetos que eu posso autenticar de volta. Eu usar para autenticar. Para que isso tudo funcione a contento, eu vou usar a tipagem que o Express me dá. Então, junto com esse import, eu vou importar também os objetos response e request. Vou deixar fazer essa desestruturação aqui, então vou fazer aqui embaixo. Express, response, request. Ok. Então esse objeto request é do tipo request, esse objeto response, tipo response. E aqui, só para a gente montar um oi, vai ser um response, status 200, sem um númerozinho. Vamos testar essa informação. Botei de novo o número mágico aqui, então eu vou exportar logo isso. Vai ficar melhor assim. Depois a gente unifica isso. Levantar. Pronto. Recebi um JSONzinho, ok. Bonitinho. Ok? Então agora nós temos um servidor funcional. Vamos fazer uma controllerzinha para que lide com esse tipo de situação. O padrão que eu uso é o seguinte. Coisas de .NET, né? Eu crio uma pastazinha para controllers. Mas é um padrão interessante, não é só porque é .NET não venha com preconceito com isso, tá? Outros frameworks no Next têm usado, no Node tem usado bastante esse padrãozinho. É um padrão também feito para a galera de Ruby, de Java, é um padrão bem conhecido no mercado, que é essas pastazinhas de controller, models,
services, providers, e servir tudo, cada um com a sua responsabilidade. Então, no meu controller aqui eu vou criar uma classe chamada person controller PS. Eu sou um class guy. E aqui inicia a minha class person controller. Tá? Eu já vou usando assim que é o wait aqui, porque o TypeScript vai me permitir esse tipo de coisa. Não que eu vá precisar no momento, mas a gente deixa. Na verdade, eu vou colocar porque a gente realmente não precisa. Quando precisar, a gente usa. Primeiro método get, um método que vai receber como parâmetros o request, do tipo request, o response, do tipo response. Vou importar essas tipagens aqui. E eu vou trazer a mesma lógica que eu fiz lá nos arquivos para cá. Ok? Só para não perder esse cara, vou trazer essa constante para cá também. Perfeito. E aí, a assinatura do método é igual, tá vendo que aqui, eu vou fazer o seguinte. Tirar esses arquivos. Eu vou criar uma instância dessa classe. Ok. Eu vou associar essa rota a person.get. Vai funcionar exatamente como funcionou no último teste que a gente fez, mas agora a gente separou. A gente tem um arquivo que inicializa a API, um arquivo que lida com uma determinada rota específica. Funciona da mesma maneira. Agora, fechando, pronto. Agora vamos fazer o nosso lindo mock. Vou vir aqui em person, no meu model. Vamos definir o que a gente vai servir. Nome, sobrenome, idade. Vou deixar só essa questão mesmo, para a gente brincar. Só que aqui agora eu vou fazer o seguinte. Como esse cara vai ser uma model, ele não vai ter muita responsabilidade sobre segurar a data, mas sobre o dado. Mas ele tem responsabilidade sobre estruturar o dado. Então eu vou chamar esse cara como uma interface, porque já não faz mais sentido ele ser uma classe. Eu não vou usar ele no momento como classe. Então, tipo bonitinho como interface. Legal. E vou criar um serviço para que a gente consuma entidades do tipo person. Vou criar aqui aqui fora, uma pastinha chamada providers. Ok. Que vou criar também uma classezinha person provider class. Tá. Como esse cara tá mocado, não tem banco de dados e tal, eu vou criar uma propriedadezinha só para a gente poder ter um banco de dados, tá? Mas na frente, outros vídeos, talvez a gente evolua. Eu vou ter muitos projetos legais para poder falar assim. Então, person data, person. Opa! Desculpa, esse cara aqui não está exportando. Tá. Export aqui o interface. Aí person, tipo person. Ok. E aí o tipo dele vai ser um array de persons. O primeiro que ocorre aqui. Não tem que eliminar. Tudo bem? Alimentação construída. This person data igual person data. Vou criar aqui. Deixa eu ver. Esse cara é um array de person. Pô. Nome. Name. Aí. Você vê uma tipagem interessante para mim, por exemplo. Eu preciso que venha tudo com o tipo correto, senão o TypeScript vai me xingar. Eu preciso que tudo venha. Tá faltando ex. A tipagem sempre ajuda a gente a pegar erros que a gente talvez pegaria enquanto estivesse executando a aplicação. Então, vou criar uma segunda pessoa para a gente ter um info extra. Vamos lá.
Fulano. Não tá muita moda não. Fulano da Silva. Esse fulano é velho, eu ouço isso há tanto tempo. Não, bem velho. Não, bem velho. Muito fulano. Ok. Tá, agora eu tenho meus dados alimentados dentro desse controle. Que métodos eu vou disponibilizar para esse cara? Vou criar um método find of data, que é um método simples, vai retornar uma rede iPerson, que é literalmente tudo. Eu vou criar um find by ID, mas essa entidade não tem ID, então vamos resolver essa questão já. ID do tipo number. Product find by ID do tipo number, esse cara vai retornar uma pessoa encontrada, ou undefined, caso não tenha o ID informado. Então eu vou retornar todo mundo que tem person data, encontrar o primeiro cara, ID que tem o ID informado. Esse método vai retornar ou um iPerson ou um undefined, caso eu passe um valor que não existe dentro do array. Beleza, minha person provider está virtualmente pronta. Vou voltar para o controller para consumir ela. Então, aqui no meu construtor, vou inicializar ela. Provider, region, person provider, do tipo person provider. Pronto. Por eu ter usado private read only, por eu ter colocado principalmente um escopo aqui, ele já fica no escopo da classe, não tem que criar variável, uma propriedade, para depois inicializar no construtor nem nada. Então aqui embaixo, eu já tenho acesso a person provider. Eu vou pegar todos os dados aqui. People, role, this, person provider, final. E aqui vai ser uma rede people que eu vou simplesmente retornar. Deixa eu fechar os logs aqui um instante. Fecha, tanto canal aberto. Legal. Está fechada essa questão, acredito eu. Vamos rodar nosso código e ver se funciona. Person control. Vamos entender tudo. Esperado um argumento em person control. Person control, esperado um argumento. Vamos ver de volta. Argumento person control. Ah, ok. Tá, dessa maneira eu tenho que alimentar lá. Desculpa, eu estava trabalhando num projeto com injeção de dependência. Isso é para outro momento. Então vou fazer do jeito classic. Depois a gente ativa a injeção de dependência aqui. Posso do apto. De novo. Boa. Main, execute. Essa provider vai from find. Minha 11 para passar controle. Ele perdeu acesso ao this aqui. Isso é uma coisa do JavaScript mesmo. Como esse cara é uma instância, o this dele não é a instância da classe nessa altura. Então eu tenho duas alternativas. Ou eu crio um construtor. Vou fazer as duas aqui para mostrar. This get by this. Isso resolve. Vou rodar e eu vou explicar. Okay. O que aconteceu aqui? This dentro do get, escrito dessa maneira no JavaScript, ele não significa a instância da classe. Ele significa o próprio método. Dentro do método não tem uma propriedade person provider. Então essa primeira solução aqui, uma solução bem conhecida da galera que usa React e tal, é você criar um novo método a partir do thisGet. Esse bind ele gera um novo método que é igual ao thisGet. Só que dentro desse novo método você vai trocar o this que você usaria dentro dele por um this que você injeta aqui. No meu caso, o this aqui no construtor, aí sim é a instância da classe, né? Eu digo, ó, cria um novo método do tipo get, usa esse this como se fosse o this dele e subscreve esse aqui de baixo. Eu acho isso pouco, sem contar que ele cria uma instância a mais e tal. O JavaScript mais recente, eu realmente não lembro qual é o ECMA que disponibilizou isso, deixa a gente fazer esse tipo de approach.
é um método function, de Arrow Function. Então o this não muda com esse escopo. Funciona melhor, a gente não tem que recriar um método, não tem que ficar passando escopo de método para lá e para cá, subscrever, e o resultado é o mesmo. Eu fiz um começar tudo do hash client, vamos usar o hash client para continuar essa brincadeira. Vou aqui no HTTP, fazer um request, mesma coisa. Vou salvar esse carinha aqui só para a gente não perder. Vamos request. Então esse cara aqui vai ser get person. Por favor. A gente tem esse request salvo aqui para poder ficar testando. Bom, minha ideia agora aqui é o seguinte, eu vou fazer uma segunda rota que filtre por ID. Okay? E essa rota tem que fazer um tratamento de status, porque pode ser que o ID informado não exista. Então a gente vem aqui, cria uma segunda rota, vai passar um ID, esse cara get by ID, o segundo método lá dentro. Deixa eu preguiçoso em algum sentido. Deixa eu ver se já tem uma tipagem, está referenciando, então está certinho. Para eu testar, é uma questão que eu acabo sempre não lembrando de cabeça, rápido. Que parâmetro, onde eu leio o query string informado nessa rota? Então ele vai vir nesse objeto request. Eu vou fazer aquele atalho para ver o que o objeto request normalmente vem. O resto tanto faz, porque isso aqui vai ser só um teste que eu vou fazer. Então, vou startar de novo. E agora eu tentar fazer uma request da rota com o ID. 22. Pronto, é o número que eu espero que apareça. Seleciono, executo. Ele executa o mesmo conteúdo, porque eu não mudei o corpo do método, mas a informação que eu quero está aqui dentro desse output aqui. Então, a rota original é 2, eu quero pegar o parâmetro. Se não me engano, o nome da propriedade é também parâmetros. Deixa eu ver. Tem um boilerplate grande. Tem muita informação que não me interessa no momento. Nesse put aqui. Então, deixa eu testar mais rápido. Vou diminuir isso. Testar person rec.parâmetro. De novo. Seleciono o método. Executo. Isso aí. Parâmetro .id igual a string 2, que é uma query string, sempre vem as coisas com string, é isso mesmo. Então esse cara aqui eu vou pegar o ID dessa maneira. O ID informado, enviado pelo cliente na API, é rec.parâmetros.id. E aí eu posso chamar aquele método provider find ID passando o ID informado, só que esse ID, se a gente ver, é do tipo number. Eu estou passando um ID que eu tenho certeza que é string. O TypeScript não sabe o que esse cara aqui é uma sobrecarga. Então eu vou assumir aqui que tipo de parâmetros a gente vai aceitar. Tudo que vier de request, mais o que vier de person params, para a gente poder manter uma tipagem interessante. O que é person params? Essa interface aqui embaixo. É um objeto que tem uma propriedade params, tem uma propriedade ID dele do tipo string. Esse cara não pegou. Recomparamos. Deve subir aqui. Por que não pegou? Boa pergunta. Essa é a junção do pai. Essa é a junção de perda. Uma coisa que eu estou com essa junção. Talvez a tipagem do Express esteja influenciando o teste. A tipagem está influenciando de alguma maneira. Vou deixar passar essa dessa vez. Tá? Mas a gente vai resolver esse bug depois. Então, vamos botar hoje.
Bom, o que acontece aqui? Como eu sei que esse cara é um valor string e esse método aceita um number, no JavaScript isso passaria, entendeu? Mas isso abre chances de ter problemas. Eu costumo fazer uma sobrecarga aqui embaixo, const de person igual a parse. Eu converto esse cara para inteiro. Esse cara pode ser um número ou pode ser um objeto do none, então vamos validar. Se esse cara é none, ou seja, não é um número, que não pode ser convertido, aí eu retorno status de bad request. Eu vou ter status bad request, ou seja, aqui, essa constantezinha aqui em cima. Uma outra constante que eu vou precisar já, eu vou criar logo, que é o not found. Caso o cliente mande um ente que não existe, vou usar já. Bom, se não for nulo, ele vai sair do método. Se for válido, eu posso usar esse número aqui. Resolve o problema. Agora, ele pode ser um número válido e um número que não tem no banco de dados. Esse cara aqui pode ser, deixa eu ver a tipagem, person undefined, esse cara pode ser person undefined. Então, se esse cara é person, embora, vai ser uma pessoa só. Se esse cara vier como undefined, eu vou retornar uma mensagenzinha aqui, vai ter status not found. Pronto. Caso nada disso aconteça, eu tenho um sucesso. Ok, uma pessoa certa, claro. Ok, fiz um trabalhozinho um pouco maior, mas é legal. Vamos tentar e testar. Então, eu vou fazer um request para esse cara, um valor que não é número, deve me dar um bad request. Eu errei de status. Bad request é 400. Sempre confundo essa questão. Então a gente consegue resolver rapidinho aqui. É 400 bad request. E beleza. Se eu enviar um número que não exista na minha base, not found, se encontrar um número que existe, eu encontro uma só peça. Fiz uma API bem bobinha, mas melhor adaptada. Okay? Então eu acho que para mim essa minha branch está pronta. Vou fazer um commit, vou fechar esse release. Deixa eu confirmar se está tudo para meu contento. Mudamos bastante coisa. Tá? Aquela questão, por exemplo, que eu comentei do pluginzinho de Git. Ó. O Git Lens, ele me diz quem mexeu no arquivo por último. Fui eu, em uma mudança que eu não comentei. Nesse caso aqui, mesma coisa. Acredito que todos eles sejam assim. Não, aqui não, uma linha branca, ó, 29 minutos atrás. Tá? Eu posso vir aqui e fazer um blame. Eu digo quem mexeu em cada linha por último. Isso é muito legal, eu uso bastante também. Fazendo meus trabalhos de code review e tudo. E o Git History, né? Git Build File History. Em que commits ele aconteceu e qual é a versão mais recente em cada uma das branches. Vamos comentar? Todas essas mudanças me interessam. Git commit express. Using. Opa, perdão. Eu vou depois. Tudo bem. Depois nessa feature não vai vir. Boa. Bom, agora a gente tem isso aqui. A feature atualizada há menos de um minuto, elevada para 25 minutos atrás. Elas estão defasadas. Vamos ver aqui, ó. A feature API e a develop sem o express configurado. Vamos mergear as duas. Clique em git flow feature finish. Eu acabei com essa feature aqui, chamada API.
Aqui, como a feature já foi commitada, ele vai fazer todo o esquema de merge e tal, mas vai cuidar das branches remotas também. Então ele mergeou 5 arquivos modificados, lá lá lá. A feature branch feature API foi mergeada na develop. Ela foi excluída localmente, também foi excluída remotamente do origin e eu estou de volta na develop. Eu vou mandar o que tem de develop diferente para a rua. Perfeito. Então minha develop agora também está atualizada. Minha branch feature morreu. Gitflow cuidou desse tipo de coisa para mim. Tá tudo atualizado? Vamos fazer um primeiro release para a gente assumir que está tudo em ordem. Então, git flow feature, perdão, release start. Essa vai ser a versão 1.0. Pronto. Ele vai criar uma branch release 1.0 que vai pegar da develop, ele copia baseada na develop, e aí quando eu finalizar ele vai jogar qualquer tipo de mudança tanto na develop quanto na master. Então, para que eu considere esse projeto interessantezinho e bonitinho, a gente precisa de um readme. Console. Apesar de começar como console, né? Não tem um nome meio estranho, mas saiu uma API a partir do console app. Tudo bem. Só para a gente ter alguma coisa interessante. Então eu tenho o meu readme. Uma coisa que eu gosto de colocar bastante nos projetos que eu ponho em open source é a licença. A licença que eu costumo colocar é o MIT. Eu vou pegar uma do GitHub. Então, o GitHub tem um projeto, não é esse repositório, mas já resolve. O GitHub tem um repositório que é só sobre licenças. Vou ver aqui, licença. Esse cara tá com a documentação do longo. Aqui. Repositório GitHub licenses repositório. Choose a license, esse cara aqui. Pô, achei. Que legal. Simple Permissive de MIT License, esse cara aqui. Perfeito. Ou seja, essa licença aqui diz: pode pegar o código, pode usar à vontade, pode modificar. Tudo é seu. E eu não vou te dar garantia se você fizer alguma bobeira com isso, mas é tudo seu, no final das contas. O código da comunidade pode ser usado, pode ser lido, alterado, sem nenhum tipo de restrição, não vai ter processo, nem nada desse sentido. Para fechar, package.json, a versão já está certinha, 1.0, então vamos fazer o release desse C. Git flow release finish. A gente só pode ter uma branch release, então não precisa nem especificar qual é. Ele vai mergear isso, fazer os merges. Qual é o nome da tag? 1.0. Também gravei isso aí. Comentário de merge. Acabou. O que ele fez aqui? Mergiu a release 1.0 na master, perdão. Criou uma tag 1.0. Pegou essa tag também, mergiu na develop. Excluiu essa branch que estava aqui localmente e voltou para develop. Então eu posso submeter develop, master e as tags todas por GitHub. Combinado? Develop master aqui, tag 1.0, commit feitos para todo mundo. Perfeito.
A minha licença, por eu ter colocado, já especifica aqui no GitHub que é MIT. Meu README especificado aqui embaixo, normal. Para eu fechar isso aqui e me considerar bonitinho, tem um monte de probleminhas nesse código que me incomodam, de padronização. Então eu vou criar uma última feature chamada linting. Vou linkar ela. Bom, o que a gente precisa para o linting funcionar do jeito que eu gosto, tá? Eu vou adicionar como dependência de desenvolvimento o TSLint, já que a gente ainda está usando TypeScript, o TSLint tem coisas, ainda está faltando algumas coisinhas que o TSLint suporta. Vou colocar o Prettier, que a gente vai ter um bom formato, uma boa formatação dos arquivos, usando indentação e tudo. Vou colocar o Husky e o lintstage, que eles fazem duas coisas. O Husky ele coloca novos gatilhos, novos triggers para o Git. E o lintstage é um cara que roda o lint em determinados momentos. Tá? Eu vou botar esses dois seres aqui. O que isso quer dizer? Se eu fizer modificações agora em arquivos de TypeScript, arquivos que eu defini que precisam ser lintados, no ato de commitar, ele vai rodar isso para mim. Eu não tenho que ficar rodando a todo momento. Eu vou usar os plugins que tem no VS Code para ele poder ver isso sem precisar commitar. Ele pode resolver problemas para mim. Mas mesmo que não use o VS Code, tem um código padronizado. Então, vamos começar com o TSLint init, para criar um arquivo padrão. É um arquivo padrão do TSLint. Qualquer tipo de erro normal, qualquer tipo de mensagem é um erro. E aqui a gente pode colocar algumas regras específicas para o lint. Eu tenho um lint gigante que eu vou copiar. E quero ser aqui. Query TSLint. Quero esses dois caras. Vamos trazer aqui. Pô, bem. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho o TSLint com uma série de regrinhas que eu coloco que eu considero fortes e padrões para mim. Tá? Uma ordenação sobre métodos dentro de classe, não usar número mágico, não usar var, não usar let, uma série de regras. Tem muita regra aqui. Se vocês quiserem podem copiar isso à vontade, modificar para os seus e tudo. E o Prettier é o que cuida mais da formatação. Eu sempre usar parênteses em error function, sempre usar, aqui no meu caso, espaços com 4, aspas dupla, isso aí tudo. Tá? Para que rode legalzinho, tem os comandozinhos também que eu vou copiar de um outro, package.json. Achei. São essas regrinhas aqui. Eu tenho uma regra para 20. Vou botar aqui. Essa regra aqui diz o seguinte. O TSLint é formatando coisa porque ele aceita no Visual Studio. Todos os arquivos TS modificados passam pelo Prettier. Essa outra regra aqui embaixo, que eu também vou copiar, vou deixar disponível. É do Husky do lintstage. Vou fazer umas modificações porque é um projeto diferente, né? Mas vamos lá. Vai passar o lintstage sempre que commitar. O que o lintstage faz? Para todos os arquivos TS ou JS, tomar essa regra aqui, configura a regra, passa todos os arquivos, os links, né, que estão configurados no tsconfig dos meus arquivos, passa por ele, depois adiciona no sucesso dessas coisas todas. Ou seja, isso tudo acontece no pré-commit. Eu posso forçar isso a acontecer usando esse método que eu criei aqui em cima, que é o format, que eu vou criar realmente esse cara aqui. Então, o format vai passar por ele, depois vai passar o TSLint. O TSLint ele vai tentar consertar algumas das coisas, outras talvez ele não consiga. Se ele não conseguir e ainda for essencial, ele vai dar uma exception, vai parar, e aí a gente tem que resolver na mão. Eu vou abrir o provider, por exemplo, que está fora do padrãozinho que eu considero. Deixa eu arrumar um espaço aqui na tela de novo. Por exemplo, está faltando aqui um ponto vírgula, uma coisinha boba.
Talvez falte em outros lugares, falta editação, falta ordenação, algumas coisas nesse sentido. Vou errar uma ordenação aqui também. Botar um método antes do construtor. Aí agora eu vou em npm run format, que foi o que a gente acabou de configurar. Vai passar em todos os arquivos. Opa! Não consegui achar o tsconfig.json. Vamos entender onde é que está. tsconfig.json. É real, ele não existe. Não tem ele. Pronto. Fazendo os pequenos ajustes dele também. Eles colocam muita coisa nesse cálculo de tsconfig. Não o tsconfig ser grande que eu acho demais. Eu acho demais ter muito comentário desse jeito. A gente não tem muita noção do que está acontecendo. Então, vou botar umas regras aqui interessantes. Strict. Ok. Lib. Lib. A gente aqui vai usar DOM, por incrível que pareça. Tem algum momento que vai precisar. E SC 2018. Esse já está com um suporte melhor. Peçam não só reclamar de aquelas coisas, colocar um método antes da hora, método público antes do construtor, não sei o que. Então de novo vou rodar meu formatter e deixar com que ele resolva isso para mim. Olha só, muito bom. Perfeito, ele resolveu tudo aquilo que ele pôde resolver, outras coisas ele não conseguiu, é onde a gente tem que agir. Acho que ele conseguiu, ele já mostrou aqui como arquivo modificado. Deixa eu fechar essa grande aqui, por exemplo, a minha index. Eu não tinha mexido nela, foi o Lint que passou, então ele seguiu os padrões de colocar strings, um problema aqui na tipagem, de não entender o que é. Beleza. E essas coisas que a gente tem que tratar. Peça controller que ele passou também, espaçamento errado, aspas, então ele bem que padronizou tudo para todo poder onde está faltando. Muito bom. Você pode definir suas regras editando esses arquivos, o prettier e o tslint. Ok? Vamos ver os problemas que ele disse que não conseguiu resolver. No index, linhas 10, 11 e 13. Legal, tudo no arquivo só. Linhas 10, 11 e 13. Ele não sabe qual é o tipo do express. Um erro de tipagem, puro e simples. Não sei que retorno desse matricularia. Express. Não diz. Tá bom. Então vamos resolver aqui. Só isso resolve? Interessante. Vamos confirmar. Vou formatar. Beleza. Resolvi umas duas probleminhas na peça controller sozinho. Meu lint está pronto. Minha API deve continuar rodando agora um pouquinho mais de segurança. Opa, legal. Eu estou com um request pronto aqui. Deixa eu ver aqui o HTTP. Primeiro pegar todos. Depois pegar um pro ID. Pegar um cara que não existe. Opa, vou colocar de cima. Pegar um valor inválido. Ele conseguiu converter JavaScript, hein? Ok. E é isso. Vamos fechar só esse commit para matar o desenvolvimento. Git add.git commit 21. Tá vendo? Agora no ato de comitar ele passa o lint por ele em todo o projeto para confirmar que está seguindo o seu padrão. Eu vou fechar esse meu desenvolvimento. Perfeito, jogou para develop. Vamos fazer mais um release para fechar. Git flow release start 1.1. Aqui eu vou fazer só uma ligação do package 1.1 para confirmar. Git commit, isso aqui, o commit vai ser chamado banco 1.1 version. Perfeito. E aí eu finalizo
esse release. Primeiro merge, depois comentário sobre o nome da tag, 1.1, por último merge para develop. Vou dar um post em tudo que me interessa, que é a develop master todas as tags, como eu fiz antes. Tudo atualizado, projeto funcional. Vamos confirmar, ó. Aqui a gente tem PHGs modificado para 1.1. Temos 2 releases feitos, 2 tags, 1.0 e 1.1, GitHub já pegou. Só tem os developers e a developer master para trabalhar. Pela linha do tempo, o correto é que a developer sempre fique um cantinho à frente da master. Não sei se eu consigo listar tudo aqui. Deixa eu ver. É isso aí, ó. Na master, o último commit é o 4AF. Na developer, o último commit é o 07E, logo depois da 4AF. A developer sempre anda um commitinho a mais, que a gente vai mergear a master, trabalhar tudo da master e tal. Depois que tudo está com sucesso na master, tudo da master vai para a developer. Esse provavelmente tem um commit, quase sempre tem um commit, normal. Bom, então é isso. Só minha ideia inicial de que como eu trabalho e tal, eu acredito que os próximos vídeos vão ser bem menos práticos, muito mais teóricos, porque eu quero falar também muito sobre mim, sobre projetos que eu tenho feito, sobre que bugs eu tenho encontrado, é o que eu comentei no começo do vídeo. Hoje eu aproveitei mais para poder falar sobre meu tooling. Muita gente que trabalha comigo sabe, eu tenho esse padrãozinho de como programar com Node, TypeScript. Eu tenho um padrão totalmente diferente para trabalhar com .NET. Inclusive, recomendo quem trabalha com .NET use o Rider JetBrains. Não estou ganhando dinheiro nenhum, e eu estou até pagando, mas é uma ideia fantástica. Está no nível do Visual Studio ou mais, tá? E é muito leve. E é isso, eu vou colocar esse videozinho disponível no YouTube, links para as ferramentas que eu comentar vão ficar no vídeo. E outros caminhos, eu ainda estou iniciando aqui, eu sou muito participativo também no Hashnode, tem alguns artigos e tal, aqui escritos, e eu estou começando a usar um blog da plataforma do Hashnode. Então é um lugar bem legal para vocês me encontrarem. Tem um bom artigo aqui que eu acho legal, tá? É uma plataforma bem tranquila de vocês me acharem online. Tem links para as minhas redes sociais todas a partir daqui. Também tem no GitHub. Em todo lugar eu sou basicamente Igor Lázaro, tirando no Twitter, mas não vou falar isso aqui no vídeo. E o blog eu vou iniciar ele daqui a pouco. Mas vocês podem encontrar, além dessa URL que está mostrando aqui, em igorlazaro.com. Vai estar disponível lá, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado pelo espaço. Desculpa aí a paciência pelo áudio que está maravilhoso. Tchau, tchau.